Se apresentar. Oi gente, bom dia, eu me chamo Alice, eu sou do UFRJ, estou na pós, estou ajudando aqui, vou ajudar a facilitar a nossa reunião aqui hoje. Obrigada. Gente, bom dia, boa tarde já, né? Desculpa aí os atrasos. Eu me chamo Rosana Mota, trabalho no Ministério das Mulheres. Estou aqui para que a gente possa pensar juntos e como fortalecer a temática desse eixo aí, que é o trabalho, a Força Ideia 3, que é o trabalho decente. Contamos com a contribuição de todos e todas. Lá na plenária já explicaram a metodologia, mas eu vou passar só mais uma vez, só para a gente entender o que a gente vai fazer aqui hoje. Vocês estão me ouvindo direitinho? Esse documento que a gente está lendo aqui vai entregar para o presidente Lula. Já vem sendo escrito desde março desse ano. Entre membros da sociedade civil, empresa, Estado, já foi redigido e desde maio, né? Já começou a ser redigido. Em agosto, a gente lançou na plataforma para a sociedade civil também acrescentar sugestões, modificações. Teve mais de 18 mil acessos de pessoas do Brasil inteiro, porque foi numa plataforma online, e mais de 389 alterações com base nessas sugestões. Hoje a gente vem aqui com um resumo de uma das ideias força. A gente veio aqui apresentar esse resumo para vocês, a gente vai ler e hoje a gente quer ouvir de vocês sugestões sobre esse resumo da ideia. Ela já foi trabalhada com muita gente, assim, não foi de cima para baixo, foi um processo de construção de baixo para cima e hoje a gente quer ouvir a contribuição. Se vocês têm algum comentário, sugestão, qualquer coisa que diga a respeito ao que a gente tem para apresentar aqui. Aí, como é que você... Posso continuar? Então, vou botar ali o parágrafo de novo para ler depois, mas hoje a gente quer trabalhar com vocês, a gente quer ouvir. Vão ter 3 minutos para falar, quem quiser falar, a gente vai abrir a inscrição. A gente quer ouvir comentários no sentido da manutenção do texto ou não, o que vocês acham sobre esse resumo, sugestões, complementações. Muitas das sugestões que vocês podem dar aqui provavelmente são sugeridas, já foram debatidas e estão no texto completo do relatório. O que a gente está apresentando aqui para vocês é um resumo da ideia do relatório, tá? Então, assim, mas de toda forma a gente quer ouvir e todas as contribuições estão sendo redigidas pela equipe de relatoria e vão, no final, como sugestões e indicações do que está acontecendo aqui hoje, tá? Então, a gente vai abrir 16 inscrições de 3 minutos. O tempo é muito restrito porque a gente tem muito pouco tempo, de fato. Mas a gente quer ouvir de vocês o que vocês acham da ideia que eu vou ler aqui. Uma sugestão, um comentário, pode não ter nada a ver com... Pode estar um pouco mais distante do que está aqui no resumo, porque o resumo é uma ideia muito curta do que a gente está querendo expressar, tá? Então... Só acrescentando, gente, a ideia da gente discutir essa temática e complementar, ela se faz necessária, mesmo que já tenha sido debatido, para poder, ao final, ser um instrumento que vai se tornar internacional. Então a gente tem que ter muito essa mente da linguagem ser bem acessível, né? A linguagem ter esse cuidado no sentido amplo e a gente não restringir a um ponto único, tá certo? E é isso, vamos ver, tá bom? Sim. Esse documento vai ser entregue para o Lula e o Lula deve entregar esse documento para as outras autoridades que vão participar do G20. Então é um documento muito importante, a gente quer muita contribuição de todos aqui. A gente vai definir um porta-voz aqui da sociedade, porque hoje de tarde a gente vai trabalhar na sistematização desse documento. A gente vai finalizar, vai pegar todas as sugestões, tudo que já foi escrito aqui, ele vai ser sistematizado para entrega amanhã. Então eu vou perguntar aqui ao Léo, alguém gostaria de ser o porta-voz? Levanta a mão. Para participar da reunião de sistematização. Vai acontecer de 3 às 19, a gente vai pegar o seu nome e você é o porta-voz do grupo da sociedade civil que vai levar as sugestões. Então, eu vou ler aqui para vocês. Você também gostou? Não posso falar. Beleza.
Então, o texto, ele ainda é privado. O texto não está disponível ainda, vai ser disponível depois de ser entregue ao Lula. Essa versão, eles dividiram os textos por eixos, são 9 eixos, está tudo muito fragmentado e hoje aqui a gente só pode apresentar um resumo de uma das ideias força. Mas amanhã vai vir ao público, entendeu? Mas o texto na íntegra hoje a gente não tem. Mas então, eu vou ler aqui a ideia. Você quer ler a ideia? Sim, só antes já a gente passa a palavra, só antes disso, só para sempre também que forem se manifestar, a gente pede para dizer o nome, né, completo. A gente tem um colega fazendo a relatoria, colega da IPE, e já vou pedir para a colega que se indicou para ser a porta-voz, já para falar o nome, já poder registrar, pode falar o microfone que o relator já... Natália com TH, Matoso de Vasconcelos. Perfeito, Natália, obrigado. Então, Natália será a nossa porta-voz, né? Eu já pedi também para acompanhar o processo. A gente passa também, compartilha depois o resultado do fim do trabalho, que você possa levar para a sistematização. Natália, pode falar o microfone de onde você é? Eu sou de Niterói, sou psicóloga de formação, concluí esse ano doutorado em saúde pública e a minha pesquisa foi sobre obesidade nas mulheres e a relação com o trabalho doméstico. Então, a economia de cuidados me interessa muito, que eu puder contribuir, estou aqui refletindo ainda sobre o parágrafo. Então, todos de acordo então com a indicação da Natália para ser porta-voz? Perfeito, Natália eleita então a nossa porta-voz. Obrigado. Vamos passar então para a leitura então, do texto. E depois, quem quiser falar, a gente vai abrir depois para as inscrições. Garantido para cada 16 falas no máximo e 3 minutos no máximo para que cada um possa se manifestar. E nesse processo a gente precisa garantir também uma paridade também de gênero, né? Então, para ter equilíbrio também no gênero, também nas manifestações. Então, o texto que está compartilhado aqui com vocês na tela, o texto sobre o trabalho decente. Então, vou ler para vocês. Reafirmamos a centralidade do trabalho decente, conforme os padrões da OIT, como elemento essencial na superação da pobreza e das desigualdades. É crucial combater as várias formas de precarização por meio da defesa da formalização do mercado de trabalho e de economias inclusivas e contra-hegemônicas, com ênfase na economia solidária, cooperativas e no reconhecimento e valorização da economia de cuidados, que movimenta muitos milhões de pessoas, particularmente as mulheres. É essencial assegurar que todos, especialmente jovens, população negra, mulheres e os mais vulneráveis, tenham acesso a empregos dignos e ampliação da proteção sindical e social. Assim, conseguiremos avançar rumo a uma sociedade mais justa e inclusiva. Esse é o texto. A gente passa nesse momento para as inscrições, tá? Daqueles que querem se manifestar. Então, vamos abrir a ordem. Sim. A gente vai fazer 4 sessões de 4, por ordem das mãos que estão levantadas. Eu acredito que não vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Temos 15 pessoas, ótimo. Ninguém mais se manifesta. Claro, ok. Então, temos todo mundo que quer falar, levantou a mão? Então, tá bom, calma aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16. Contei, né? Então, 15 a 16. E a questão técnica. Mas tem tão pouca gente que eu acho que tá equilibrada. Se eu sentir que tem muito homem falando, muita mulher falando, a gente dá uma redistribuída, tá bom? Mas aqui, o cronômetro vai contar e a gente vai estar ouvindo a sua contribuição, tá bom? Muito obrigada. Meu nome é Celestina Rodrigues, sou de Niterói, sou educadora popular e estou aqui representando o Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Eu gostaria, como a gente não tem amplitude, né, que a gente colocasse uma questão de orçamento para essas economias alternativas. As pessoas falam em ideias, mas não falam de dinheiro. Não se constrói política pública sem orçamento. Então é fundamental que o governo comece a pensar numa maneira de que tudo isso seja fomentado. Não só nossas iniciativas enquanto trabalhadores da economia solidária, como eu sou uma educadora popular, né? Sou uma mulher negra, como vocês podem ver aqui, ó.
moradora do Morro do Vital Brasil, nascida na Rocinha. Então as pessoas trazem muitas propostas, mas ninguém fala fonte, recursos. Nós não podemos ficar construindo as nossas ideias sem falar em dinheiro. Vivenciamos um momento de economia solidária, tendo as nossas plenárias nacionais canceladas, porque não tem orçamento numa importantíssima secretaria que renasce agora em Brasília, que é a Secretaria Nacional de Economia Solidária, com um orçamento pífio. O que fortaleceremos, meu povo? O que a gente vai fortalecer se a gente não tem? Então, pelo amor das deusas, precisamos falar sobre dinheiro. Não sou mercenária, não, sou anticapitalista, mas dinheiro é uma parte fundamental que se coloque aí. Não vai ter inclusão, não vai ter reforma, não vai ter sociedade mais justa se ninguém se debruçar nas fontes de recursos para fomentar os movimentos sociais. Olha aí, fui super organizada, entendeu? Um abraço em todos, sigamos. Ponham em negrito, frisado, orçamento, fonte de recursos para fomentar os movimentos sociais, inclusive a economia solidária. Meu nome é Alzira Medeiros, eu sou pernambucana. Pode ser. Fique em pé, por favor. Você consegue ficar em pé? Vamos ver se eu consigo aqui, porque Fala o nome, por favor. Tirar o microfone da Rissa. Eu esqueci. Meu nome é Alzira Medeiros, eu sou pernambucana e também sou do Fórum Brasileiro de Economia Solidária e sou também do Conselho Nacional de Economia Solidária. É importante a gente entender, né, essa frase quando fala sobre a precarização do trabalho. Ele hoje se manifesta de diferentes maneiras, né? E quando a gente junta isso com as outras economias, dá a entender que essas outras economias também são trabalho precário. Quem cria trabalho precário é o capitalismo. Então essas outras economias vêm na busca de um outro tipo de trabalho que muitas vezes não são reconhecidos pelo Estado, embora tenha políticas públicas, como Celestina falou aqui, né? Então eu acredito que a gente poderia tentar mexer um pouquinho nesse parágrafo, no sentido de afirmar a importância das outras economias contra-hegemônicas, né, e que se colocam numa perspectiva não só do trabalho decente, mas também de uma outra sociedade democrática, com distribuição de riqueza e tudo mais, né? Então era nesse sentido que eu queria chamar a atenção para a gente separar e entender o que é que a gente está falando sobre trabalho decente. Só um complemento rápido, para já se Celestina, desculpa. Então, sim, talvez pode ser até no próprio começo, que é a afirmação principal, né? Centralidade do trabalho decente, conforme os padrões da OIT, como elemento essencial de superação da pobreza e das desigualdades. Talvez depois daqui garantindo recursos, né, para recursos. Garantindo recurso e buscando fonte de orçamento para financiamento das iniciativas. Todas as... Perfeito. Não, mas já terminou a inscrição, tem a próxima. Ok, certo. Só para a gente também depois trabalhar na sistematização e levar o texto. E a gente apresentar uma versão. Pode complementar com isso. Excelente, pode... Gente, a gente precisa garantir 3 minutos de fala por pessoa. Foi um adendo. Aqui nessa primeira fileira ainda tinha vocês inscritos, né? Sim. E depois ela, na primeira fileira. Pode falar. 2 minutinhos, né? Ficar em pé também, que eu sou baixinha. Bom dia, meu nome é Cecília Barbosa, eu sou de Queimados, da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Estou aqui representando o Instituto Mundo Melhor, que é um movimento de combate à fome que a gente atua lá em Queimados desde 2015. Bom, eu, por ser uma jovem de 25 anos, eu senti falta da gente pontuar a questão da juventude, da questão de preparação, formação e qualificação da juventude para ocupar os espaços de trabalho e para garantir uma geração que tenha mais oportunidades, uma geração que alcance lugares maiores.
né? A gente, para acessar uma universidade, a gente luta muito, a gente tem que abrir mão de muita coisa, a gente tem que trabalhar e estudar, fica mais difícil ainda, então acho que é muito importante a gente pontuar a juventude nesses espaços, pontuar essa questão geracional mesmo, porque a juventude é o futuro, a juventude é quem vai definir a vida nas próximas gerações, então é de extrema importância que a gente paute isso. Não sei como entraria ali no texto especificamente, mas eu sinto assim que é importante a gente trazer esse debate pensando principalmente formação e qualificação da juventude para ocupar os espaços de trabalho de maneira que realmente consigam mudar suas vidas, mudar a vida das suas famílias e, claro, né, ter uma vida digna, porque a vida não é só o trabalho é uma parte da vida. Então, com qualificação, com preparação, a gente consegue acessar esse direito a um trabalho digno e uma vida digna. Acho que é isso, minha contribuição. Só um comentário muito rápido. Não vou tomar seu tempo. Termina o seu tempo. Sim, vamos tentar te encaixar no final. Pessoal, aqui a gente quer ouvir sugestões e comentários. Não necessariamente agora a gente vai pensar como encaixar aqui. Hoje à tarde, de 3 às 7, vai ter uma comissão de sintetização que vai fazer esse trabalho de ver como a gente vai encaixar o que vocês estão falando no texto final. Tudo bem? Então podem falar sem a preocupação de como isso vai entrar aqui dentro, porque de alguma forma vai entrar de 3 às 7, tá bom? Agora vamos para a segunda fileira. Quem que tinha assistido? Ah, vocês aqui. Desculpa. Boa tarde, eu sou Fernanda Cariz, eu sou do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro e a gente até enviou um texto, mas a gente colocou num outro eixo. Mas acho que é muito importante a gente colocar aqui uma questão que tem sido cruel na sociedade. De um modo geral, o que a gente tem visto é a quantidade de empresas que estão optando pela terceirização e a precarização do trabalho. Nos bancos isso é brutal. E isso faz com que exatamente isso que está colocado ali, emprego digno, ampliação da proteção sindical e social, desapareça. Porque o que está sendo feito, não só no setor financeiro, mas falando do nosso lado, é jogar isso por água abaixo. É fazer com que toda a proteção dos acordos coletivos de trabalho seja derrubada e, portanto, o trabalho decente seja jogado por água abaixo. Então a gente queria enfatizar aí nessa discussão do trabalho decente o peso que tem tido a terceirização e a precarização do mercado de trabalho, porque isso tem sido extremamente cruel. E como ela colocou, isso pega principalmente o pessoal mais jovem, que é o pessoal que é demitido, que é jogado fora, que é forçado a optar por um trabalho com menor remuneração em cima do trabalho que está sendo feito. Então a gente queria enfatizar a questão, pegando o nosso exemplo, né, dos bancários, mas enfatizar a questão do combate à terceirização e à precarização do trabalho. Vamos passar agora para a segunda fileira. Tinha uma inscrição ali. Ah, você tinha uma inscrição. Na próxima você faz. Pode falar? Me escutam? Oi, boa tarde a todas e todos. Meu nome é Lucas, eu sou pós-doc em Ciência Política na UFMG e eu particularmente, minha visão, eu concordo plenamente com o texto, principalmente com os aspectos normativos, mas teve uma defesa de tese recentemente na UFMG sobre mobilização política, né, dos motoristas de Uber, dos entregadores de moto. E uma coisa que foi discutida nessa defesa são esses vários sentidos do trabalho. Eu vejo como é muito importante, né, essa conexão com as diretrizes da OIT, fundamental, e essa ideia de trabalho formal contra a precarização do trabalho. E eu não sei como vai colocar, vai se considerar, mas deve-se compreender, deve-se sensibilizar para ter essa escuta para que cada classe, cada grupo social entende como trabalho formal, qual é as demandas deles, porque não adianta vir com esse modelo de cima para baixo ou uma normativa geral
que não está responsiva a cada classe, a cada necessidade. Eu não sei como é que vai ser colocado isso, mas tem que se problematizar o que significa trabalho formal, tanto no contexto contemporâneo quanto para cada classe. Então tem que ter essa sensibilidade aí no futuro e fica a dica. Aqui tem uma inscrição aqui rapidinho. Só vou ajustar aqui. Olá, estão me ouvindo bem? Perfeito. Eu sou José Belisário, represento nesse momento a Rede de Imigração União do Brasil. A gente tem um projeto no norte do Brasil, em Roraima especificamente, que é onde eu moro há 7 anos. Empoderar-te, junto com a Associação de Mulheres João de Barro. A gente está aqui nesse fórum, aproveitando, trazendo também uma contribuição a partir das vozes dos migrantes. Nós também pertencemos ao FOMIGRA, que é o Fórum das Migrações, adscrito ao Ministério do Desenvolvimento Social, adscrito ao Ministério dos Direitos Humanos, quem deu a canetada, né, o ex-ministro Silvio. Uma questão importante nessa contribuição em nosso debate sobre trabalho decente também é trazer à tona a voz dos migrantes. A gente sabe que tem sido a migração quem leva a pior parte. Quando fala de trabalho decente, tem trabalho digno, CLT, mas os migrantes ficam por fora de tudo isso. Com trabalho precarizado, subpago. Então isso é muito importante também, trazer essa preocupação. Porque quando a gente faz essa distinção de classe, distinção de gênero, essa análise heterogênea, a gente certamente tem mulheres negras subpagas, mas mulheres negras migrantes levam a pior parte. Então vamos a refletir, vamos a sensibilizar essa situação, porque para nós é muito importante também essa questão de acesso a trabalho digno, a trabalho, participar, por exemplo, de editais. Como migrante, a gente não participa de nenhum desses espaços. Então isso é muito importante, essa contribuição. E outra consideração importante, considerando, eu sou mestre de formação, estudei na Federal de Roraima e na UENF, aqui em Rio de Janeiro. E uma outra consideração em política pública é considerar o envelhecimento populacional. O Brasil está passando por um processo de envelhecimento e o etarismo vai ser crucial nas próximas décadas. Então, essa sensibilização também vai ser muito importante, principalmente no que foi comentado. Quando a gente fala de trabalho digno, de dignidade, estamos falando de uma série de pessoas. A colega falou algo que é a questão das idades. As idades são importantes, cada quem tem seu momento, teve seu espaço. Então, essa sensibilização é muito importante também no momento de considerar isso. Novas formas de emprego, como foi comentado por lá, novas formas de geração de renda, novas formas de produção, a economia criativa, tudo isso é muito importante também para ser considerado. Então, muito obrigado. A gente ainda tem 40 minutos, deixa eu fazer um rebalanço de quantas falas ainda tem, só pra gente ficar tranquilo aqui. Levanta a mão quem ainda quer falar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se minha matemática não erra, a gente tem 40 minutos, 3 minutos, 12 pessoas ainda cabe. Então vamos para a segunda fila. Bom dia a todos e todas, eu sou Ana Júlia, sou professora e sou da CUT Santa Catarina. E nós da CUT, nós temos algumas recomendações aos chefes do G20, né? E uma delas é destacar a importância do trabalho digno no centro do desenvolvimento econômico, garantindo os benefícios do crescimento sejam distribuídos de forma equitativa. Entre as principais recomendações nossas é a implementação de políticas que fortaleçam os direitos laborais e as condições de trabalho,
como a redução da jornada de trabalho sem redução salarial. Então, se falar em trabalho decente, nós temos que falar na redução da jornada de trabalho desde a fundação da Central Única dos Trabalhadores. Nós temos essa pauta e gostaríamos que os países do G20 aplicassem a redução da jornada como condições dignas e decentes dos trabalhadores e das trabalhadoras. Alguém na terceira fileira? Tem gente na terceira, segunda fila ainda. Ah, tá. Vamos esperar. Já foi, né? Segunda fila ainda. Bom dia, né? Meu nome é Juliano, eu sou de Curitiba, né? Vim pelo SISMUC, Sindicato dos Trabalhadores Municipais. Lá em Curitiba eu sou fiscal, eu trabalho na Secretaria do Urbanismo, no Departamento de Fiscalização de Publicidade e Propaganda, né? Mas eu acho que o que está faltando nesse texto aqui é a questão da intersetorialidade, que é um problema que a gente vê na maioria dos municípios. Quando chega uma política pública, seja ela da saúde, por exemplo, acaba se entendendo que essa política é especificamente da saúde, ou seja, como se ela não pertencesse a outras secretarias. Se é uma política, como está colocado ali, de economia e trabalho, então ela vai tratar apenas da secretaria que trata da questão de economia e trabalho, sendo que isso não é verdade. Tá? Para que a política seja mais eficiente, ela tem que se estender para outras secretarias, tem que ter essa intersetorialidade. Todo mundo tem que estar participando, estar envolvido nessa política para que ela funcione e seja mais eficiente. Tá? Então esse, na minha opinião, é um problema que a gente tem em muitos municípios e que tem que ser estendido, abrangido e tratado, né? Pegando só como gancho, como exemplo, eu estava citando aqui para os colegas, a gente entende que, por ordem de uma força maior, né, da aprovação da lei municipal, o companheiro fiscal tem que ir lá, por exemplo, apreender mercadoria de um ambulante, tá? Mas essa mercadoria que ele aprende por ordem de uma força maior. Se você for ver a história dessa pessoa, muitas vezes é um morador de rua, está desempregado, está numa situação precária. Então, isso entra dentro desse assunto também. Então eu acho que tem que tratar essa questão da intersetorialidade para que as coisas fluam e funcionem melhor dentro de cada município. Obrigada. Segunda fileira, mas alguém quer? Olá, como já me apresentei, me chamo Natália Matoso de Vasconcelos, venho de um mestrado e doutorado agora em saúde pública dentro do eixo de saúde do trabalhador. A tese que eu defendi foi sobre obesidade nas mulheres, a relação com o trabalho doméstico no contexto de pandemia Covid-19. Concordo com o colega quando ele chama a atenção em relação às mulheres negras imigrantes, são essas que levam nas costas, né, toda a dor maior na nossa sociedade. Então é importante frisar isso não está no texto, né, a população imigrante, sobretudo as mulheres. Trazer talvez o conceito de interseccionalidade que vem se disseminando, né? Eu trabalhei com o conceito de consubstancialidade, mas como o conceito de interseccionalidade está mais digerido socialmente, então talvez valha a gente incorporar também no texto. E eu considero importante também, vocês citaram a valorização da economia de cuidados, mas particularmente as mulheres. Eu não sei até que ponto esse particularmente as mulheres não reforça essa sobrecarga de trabalho às mulheres. Então talvez a gente precise trazer também a questão do trabalho doméstico, enfatizando o trabalho doméstico e considerando também a corresponsabilidade do Estado, da sociedade civil e do setor privado nisso, né? O quanto é preciso corresponsabilidade de todos os atores da nossa sociedade em relação ao trabalho doméstico. Essa carga não pode mais estar sobre as mulheres. Nós estamos agora debatendo nacionalmente a questão da escala 6x1. As mulheres não têm nem escala 6x1, a escala 7x0. Não há descanso, não há trabalho remunerado. E quando eu falo da obesidade nas mulheres, é porque eu venho num estudo disso já há alguns anos e quando essas mulheres vêm falar sobre o peso delas, elas falam sobre o peso da vida também, né? O quanto quem tem ganho mais peso na nossa sociedade. A obesidade vem aumentando, a gente está aqui discutindo fome, pobreza, a obesidade vem aumentando nesse nicho populacional que é de mulheres negras, vulnerabilizadas. Talvez a gente precise rever também os mais vulneráveis. A gente vem adotando o conceito como escravo, escravizada, porque a população não foi escrava porque quis, ela foi escravizada. Nós não somos vulneráveis porque queremos, somos vulnerabilizadas pelas nossas condições de vida. Então também talvez rever a questão dos vulneráveis para vulnerabilizadas. É o que vem se debatendo também no corpo, né, na academia. E outro ponto também,
em relação ao compartilhamento de responsabilidade na nossa sociedade, envolvendo diferentes atores e também reforçando a questão da jornada de trabalho, como eu estava me referindo, né? Reforçar, esse é um debate nacional, acredito que a gente precisa trazer para cá também, como a colega dos sindicatos já falaram, o Sindicato Bancário da CUT, precisamos enfatizar a questão das jornadas de trabalho, também condições de trabalho, né? Favorecer as condições de trabalho para que a gente possa ter, a partir daí, uma outra entrada na nossa economia com acesso à qualidade de vida, acesso a tempo de lazer, a tempo para se exercitar, transporte, moradia e alimentação adequada e saudável. É mudando as condições de trabalho que todos vão poder ter acesso à alimentação adequada e saudável. Muito obrigada. Gente, tem chegado bastante pessoas, tem chegado bastante gente ao longo da exposição que a gente tem feito, então para ser justo com quem está aqui desde o início, quando a gente perguntar quem da terceira fileira já se inscreveu, vamos levantar a mão só quem tinha inscrito lá do início. Não que a gente não vá ouvir todo mundo, mas vamos dar prioridade para quem chegou primeiro. Caso dê tempo, a gente abre uma nova rodada de inscrição. Tudo bem? Podemos concordar assim? Para ser justo com quem chegou aqui cedo. Então, na terceira fileira, quem tinha se inscrito originalmente? Vocês três. Então, vamos passar para a terceira fileira agora. Vou começar daqui para cá, tá? Pode passar. Bom, pessoal, eu me chamo Jorge, eu sou da Articulação dos Empregados Rurais de Minas, da ADERE. Para nós, a precarização do trabalho ele tem nome, cor e endereço. É o povo preto, periférico. Para vocês terem noção, 80% ou mais do trabalho escravo no Brasil está no campo, que envolve nós, o trabalhador rural preto em especial. E nós não vemos falar do trabalho decente, incluir esse povo. Quando nós falamos do trabalho escravo doméstico, tá as mulheres pretas, e nós não colocamos isso como um recorte do trabalho decente. Então, para isso, nós também, olhando o texto ali, não tem como a gente pensar em organização sindical, em assistência sindical, com o artigo 114 da Emenda Constitucional 45, que impede a negociação coletiva a partir do comum acordo. Então, as categorias menos organizadas, e esse público, rural, doméstico, construção civil, não consegue avançar nas negociações coletivas, por exemplo, porque o patrão, nosso patrão que nos escraviza, tem que concordar para a gente entrar com dissídio coletivo. Então isso tem que ser chamado, tem que ser levado com mais seriedade, né, nesse debate. A mesma coisa quando a gente fala do trabalho escravo, que a gente não vê ninguém falar da punição, ninguém nesse espaço está falando da punição dos escravocratas. Nós estamos falando da pior crime na relação do trabalho, que é roubar a dignidade das pessoas. E aí, nós estamos vendo hoje um jovem preto aqui do Rio, por roubar um celular, está preso. Um fazendeiro, por roubar a dignidade de 100 pessoas, está solto. Que porra de justiça é essa que nós estamos pleiteando? Como é que nós vamos fazer justiça na relação do trabalho? Uma outra coisa que a gente precisa aí, aproveitar esse espaço que também está na relação do trabalho, que nos ajuda a combater o trabalho escravo, combater a violação de direito, é arrancar o instrumento de escravização do nosso povo. Está no Congresso, a emenda, o PL, a emenda constitucional 81, que altera o artigo 243 da Constituição, de expropriar as propriedades com o trabalho escravo. E nós não estamos pautando isso. Então, como vítima do trabalho escravo que nós do campo somos, solicitamos que essa pauta entre nesse debate. Precisamos expropriar as empresas e fazendas que têm o crime de trabalho escravo no Brasil. Agora ele ali e depois o... Olá pessoal, boa tarde. Eu sou Vicente Pereira, trabalho no SESC, mas também no Nacional de Políticas Culturais. Eu queria reforçar uma fala que já veio na fala do companheiro aqui, que é lembrar dos profissionais dos setores criativos, né? A gente sabe que os setores das artes, da cultura, empregam uma grande parte da população. Em geral, são pessoas que estão em grande parte na informalidade. Os artistas, né, pensando nos técnicos também, né, que são os trabalhadores da graxa, os trabalhadores das funções mais pesadas da questão dos espetáculos, né, trabalham sob condições muito precárias de trabalho. Poucos têm acesso ao mundo de trabalho, né, muitos estão nesse sistema de pejotização, né, estão submetidos a essa escala de trabalho, vivem submetidos a um regime de editais para financiar o seu trabalho, ao passo que dedicam longos anos da sua vida para se formar, para qualificar o seu trabalho.
no período da pandemia a gente viu que o setor criativo foi o primeiro que parou e foi um dos últimos a voltar. Então eu defendo a inclusão, né, dos empregados, dos trabalhadores da arte e dos setores criativos aí nas demandas por trabalho decente. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Ivo Pereira da Silva, sou professor da Universidade Federal do Pará, mas nesse momento eu atuo como analista técnico do Ministério dos Direitos Humanos. Quando nós falamos em trabalho decente, o trabalho decente envolve também um trabalho digno e legal. Então gostaria de fazer coro ao colega ali, em que falou do trabalho escravo. Hoje, o trabalho escravo cresceu de forma exponencial. Moro no estado do Pará, local em que esse flagelo é bem patente e conhecido. O trabalho escravo é um atentado aos direitos humanos e é um atentado à própria dignidade da pessoa humana. Então nós propomos que haja uma ampliação de recursos e políticas públicas no combate ao trabalho escravo. Combater o trabalho escravo é defender uma sociedade mais justa, como está presente ali no texto, é defender a justiça social, é defender a valorização da dignidade da pessoa humana, sobretudo das mulheres e das mulheres negras, que são as maiores vítimas do tráfico humano e muitas vezes utilizado para trabalho escravo. Então vamos colocar nessa pauta aí do trabalho decente o combate ao trabalho escravo. Muito obrigado. Pessoal, tudo está correndo maravilhosamente bem. Só uma questão de ordem. A gente tinha 3 grupos que iam debater essa mesma questão. Acabou que a gente ficou com um só por uma questão de quórum. Então a gente agora vai precisar de 3 porta-voz da sociedade civil. Nós já temos uma. Quem mais gostaria de ser porta-voz? Ok. Temos 2 pessoas só, mas... 3 pessoas que gostariam para ser porta-voz. Deixa eu explicar de novo que muita gente chegou, né? De tarde, hoje agora a gente está ouvindo, nesse momento a gente está ouvindo as sugestões de vocês, e de tarde a gente vai ter uma comissão de sistematização. A gente vai ficar de 3 às 7 para sistematizar todas essas sugestões que foram dadas aqui e incorporar elas no relatório final que vai ser entregue amanhã para o presidente Lula. Para isso a gente vai precisar de 3 portas-vozes do grupo de trabalho da sociedade civil que gostariam de participar desse processo de sistematização. A gente já teve uma decidida aqui no início. Quem agora, vou pedir para levantarem a mão, quem agora gostaria de ser porta-voz na plenária da tarde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então nesse caso a gente vai fazer um sorteio, tudo bem? Justo, né? Não? É que de alguma forma todo mundo aqui representa um grupo social importante e podemos... Tudo bem, então tá bom. Então a gente pode definir isso no final, então, os porta-voz, para não atrapalhar o andamento. Só mais uma questão de ordem. A gente está na 4ª fileira, né? A gente está indo para a 4ª fileira. Quem originalmente, desde o início, tinha se inscrito na 4ª fileira? Você estava inscrito desde o início? Tá, ok. Então tá bom. Na 4ª fileira tem mais 3 pessoas. Na 5ª? Mais alguém na 5ª? 5ª? 6ª? 1, 2. 7ª, que estava originalmente inscrito. Então vai dar para todo mundo falar. Ok. 7ª, ok. Então, como eu pulei por acidente alguém da fileira 2, a gente vai voltar aqui para a fileira 2 rapidamente, depois a gente volta para a 4ª fileira. Acho que passou para ele primeiro porque ele estava inscrito. Bom dia, meu nome é Fábio. Eu trabalho como técnico de enfermagem na Prefeitura de Curitiba. E na enfermagem, eu trabalho numa unidade Programa Saúde da Família, onde a gente faz visitas domiciliares.
E eu acho que o combate à fome está muito também por causa da saúde, porque não tem como a pessoa ter uma saúde boa se passa fome. E também eu visito muito pessoas carentes, e a gente vê que tem pessoas, igual eu sou diabético e eu tenho condições de comer a cada 3 horas, mas como que você vai exigir que uma pessoa come cada 3 horas se ela passa fome? Não tem condições. Então a gente tem que combater isso, visitar, o governo está de olho nas pessoas carentes. Como que as pessoas carentes, diabéticas, vão conseguir alimentar a cada 3 horas se passam fome, não tem nenhum arroz, feijão para comer? E isso aí é minha contribuição. Eu acho que para combater, para ter saúde, tem que combater a fome dessas pessoas. Agora para a quarta fileira, começando daqui, né? Quer dizer, bom dia, né? Desculpa, bom dia. Eu sou professor de Química, sou sindicalista, e uma das coisas que eu acho importante para a gente falar é que não adianta a gente falar de diminuição da jornada de trabalho se nós não falamos da diminuição do tempo que esse trabalhador vai ficar trabalhando. Ou seja, a gente tem que falar também de previdência social e assistência social. A gente tem que ter uma compreensão de que não adianta só diminuir a jornada de trabalho, mas esse trabalhador ainda continuar 65, 70, 75, 80, 85, 90 e fica a vida toda trabalhando. Então tem que ter uma proposta dentro desse texto de uma compreensão global de que a seguridade social e que a assistência social é de fundamental importância para a gente conseguir ter a segurança desses trabalhadores. Lembrando que hoje no Brasil nós temos vários MEIs que são de um único CPF, e diversas pessoas que acabaram contribuindo, trabalhando de forma informal e que acabam só tendo o benefício de prestação continuada. Então a gente tem que ter um método melhor e todo mundo entender que seguridade social e previdência social é importantíssimo para um trabalho decente global. Obrigado. Quem que da quarta fileira estava escrito? Bom dia a todos, todas e todos. Eu sou Duda Quiroga, da Executiva Nacional da CUT, e sou professora de Educação Infantil da Rede Municipal aqui do Rio de Janeiro. Rede essa que vem sendo atacada pelo nosso prefeito, né, quando ele faz as propostas de desmonte da categoria que está fazendo agora, mas não somos só nós, isso está acontecendo para tudo que é lado. Então, a discussão de trabalho decente hoje também é a discussão do servidor público que tem vendo o seu local, a sua realidade de trabalho sendo desmontada e desconstruída desde quando a gente inventou e engavetou a PEC 32. Mas aqui, para o texto, na verdade, o que eu queria contribuir vem na linha de continuar o que a Ana Júlia apresentou. Ela falou da importância da redução da jornada de trabalho sem redução de salário, e a gente também apresenta, em relação ao salário mínimo, garantir as políticas permanentes de valorização do salário mínimo. E não vou falar dos outros itens que tem mais gente nossa inscrita, mas quero reforçar o debate sobre os avanços tecnológicos, porque a gente vê os avanços tecnológicos, nós precisamos de que eles estejam a nosso serviço, a serviço de uma qualidade de vida, como já foi dito aqui em outra fala, da importância da qualidade de vida, e a gente precisa então que os avanços tecnológicos estejam a serviço disso. Para isso a gente precisa pensar um trabalho digno diante das transformações digitais e tecnológicas, assegurar que as transformações digitais, a digitalização, a inteligência artificial, as plataformas digitais garantam o acesso a um trabalho digno e promovam uma distribuição justa dos benefícios, do aumento dos lucros e da produtividade para o conjunto da classe trabalhadora.
Olá a todos e todas, me chamo Lucilene Minchel, sou diretora executiva do Instituto Observatório Social e também diretora da Central Única dos Trabalhadores. Eu penso que muitas vezes o óbvio precisa ser dito. E quando a gente coloca lá, que a gente reafirma a centralidade do trabalho decente da OIT, precisa colocar o que significa trabalho decente. E o que significa é um trabalho produtivo e de qualidade, que garanta uma vida digna às pessoas e que seja exercido em condições de liberdade, equidade e segurança. Importantíssimo também referendar a questão da segurança no local de trabalho, porque nós temos milhões de trabalhadores sendo mutilados nos locais de trabalho. Para além dessa pauta importante, eu acredito que além de garantir a formalização no mercado de trabalho, é preciso valorizar os trabalhadores. Não é qualquer tipo de trabalho que nós queremos um trabalho digno e bem remunerado, com a redução da jornada de trabalho, sem redução de salário e também com a qualificação e educação profissional para os trabalhadores. Um pedido dos jovens, mas também de muitas pessoas, porque a partir dos 40 anos as empresas não querem mais contratar. E tem a questão do etarismo, né? As pessoas não se aposentam com 40 anos. Elas perdem o emprego e depois não conseguem outro. Então é importantíssimo fazer essa qualificação. E também diante das legislações, ter uma legislação protetiva diante das transformações digitais e tecnológicas, porque hoje as plataformas, toda a uberização do trabalho tem prejudicado muito os trabalhadores e as trabalhadoras, né? Concordo também em colocar que tenha que ter saúde e segurança no local de trabalho, o combate ao trabalho escravo, que é fundamental no nosso país, precisa realmente acontecer, e acrescentar a partir dos cuidados, da economia de cuidados, também o trabalho doméstico, porque nós temos mais de 6 milhões de trabalhadores e trabalhadoras domésticas e dessa grande maioria, apenas 1/3 é que tem registro em carteira, que tem direito garantido, né? Então é importante também, ao final, para que a gente possa ter a garantia de recursos para as novas inovações e também a ampliação de políticas públicas. E eu gostaria também de sugerir, junto aí, para garantir aos jovens, a população negra, as pessoas com deficiência, porque elas têm acessado o mercado de trabalho e elas têm que se adaptar ao mercado de trabalho e não as empresas adaptarem o seu local de trabalho às pessoas com deficiência. É preciso incluir esses cidadãos e cidadãs com dignidade. Então, eu incluiria ainda aí pessoas com deficiência. Muito obrigada. Pessoal, quem ainda estava inscrito na inscrição original, logo na primeira vez que a gente perguntou, só mais aquele rapaz e lá atrás, né? E mais uma pessoa aqui. São 3, vai dar tempo, a gente vai abrir mais uma rodada muito pequenininha de inscrição depois dessa. Eu acho que vai dar tempo, tá? Pra quem tá. Bom, boa tarde. Boa tarde. Meu nome, né? Eu sou negro, cabelo branco, e sou nascido em Salvador e moro em São Paulo há 50 anos, né? Quando a gente fala de trabalho decente, né? Tem que lembrar da educação. Né? A educação tem que estar aí. Eu sou do estado mais rico da federação, aonde o professor, o trabalho do professor está lastimável, né? O grupo de professores no estado, majoritariamente, são mulheres, né? A hora de trabalho aumentou muito, né? Muito. Contrato de trabalho extremamente precarizado no maior estado da federação, né? As pessoas, os professores do estado não podem ficar doentes. Se ficar doente, eles não podem ir no médico, só tem direito a uma falta, né? Então é precário, né? Como o número maior são professoras, então o que você está fazendo? Se o filho ficar doente, ela não pode levar ao médico? É isso? Né? Nós já reclamamos, o sindicato já reclamou na OIT sobre os contratos precários,
mas até agora não resolveu muita coisa não. Então, a gente tem que ver a tecnologia também. A tecnologia, ela não está aí, ela tem que favorecer o trabalho decente também, né? Porque o professor no estado de São Paulo tem que seguir a cartilha do estado, tem que seguir a tecnologia, né? Está muito difícil sobreviver enquanto professor no estado de São Paulo. Então, eu gostaria que isso tivesse mais, sabe, tivesse mais claro, tivesse clareza sobre o que é trabalho decente, incluir a educação, incluir o serviço público, que nos anos 60, 70, quando você ia procurar serviço, precisa-se de pessoas de boa aparência. Hoje, você tem que ter perfil. Para dar aula no estado tem que ter perfil. Quem vai determinar qual é o perfil? É o diretor. O que é perfil? É ser branco? É isso? É ser homem branco? Então volta de novo a escravidão? É isso que está acontecendo agora? Nós estamos falando do estado de São Paulo. Obrigado. Meu nome é Lídio Costa, eu sou do Vale de Jequitinhonha, Minas Gerais, um dos lugares mais pobres do país, e nós, que somos do Cerrado, somos pé rajado, estamos indignados com o que está acontecendo com o pessoal do Vale de Jequitinhonha. Eles migravam para São Paulo, para o sul de Minas, para cortar cana e apanhar café. Só que esse trabalho, as máquinas acabaram com ele. Uma máquina faz serviço para 200 pessoas. E eles estão voltando para o Vale de Jequitinhonha, porque eles venderam tudo que tinha para mudar para lá. Agora não tem como ficar lá. E a cidade está cada dia mais lotada de gente. Nós terminamos esses dias um seminário lá em Belo Horizonte, valorizando o trabalho do motorista. E nisso foi levantado que o motorista da ambulância, com uma proposta minha, ele tem que ter o mesmo salário do técnico de enfermagem. Por quê? No trabalho de parto na estrada, o motorista da ambulância ajuda. Durante a pandemia, o motorista da ambulância fica carregando os passageiros para baixo e para cima. Correto? Então, foi uma proposta minha. E outra coisa, terminando, a minha primeira palavra é que o que nós pedimos é terra para quem nela vive e quem nela trabalha. Porque a maior escravidão está com os fazendeiros, o pessoal do agronegócio, que esse governo passado deu todo o valor a ele, querem todos andassem armados. Não, a arma que eles queriam para armar não era para mim, eu não tenho condições de comprar arma. É para armar os jagunços, para que eles protejam as suas fazendas. E nós temos que armar trabalho e salário para todos os trabalhadores brasileiros. Olá, meu nome é Rodrigo Vitorino, sou professor de Direitos Humanos e Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia e também coordenador nacional do Fórum Interreligioso do G20. Nós temos atuado ao longo desse processo todo, paralelamente ao G20, né, discutindo diferentes questões e temas, e um dos grandes temas faz eco àquilo que já foi mencionado aqui por diferentes companheiros, companheiras, inclusive pela nossa porta-voz, que é o problema da escravização das pessoas e também do tráfico de pessoas, né? E ao longo desse processo, o Fórum Interreligioso do G20 desenvolveu uma recomendação específica que se desdobra em duas questões, não é? Porque a primeira é a necessidade de ampliar o financiamento contra o tráfico de pessoas, envolvendo inclusive o tráfico de pessoas por questões trabalhistas, né, o tráfico humano, e também a escravidão moderna, né? E a nossa intenção é que seja colocado como alvo o aumento desse financiamento para encerrar, né, para acabar com esses dois problemas até 2030. É claro que isso é algo utópico, mas nós precisamos ter metas elevadas, não é? E para isso nós propomos especificamente a criação de um grupo de trabalho dentro do G20, porque esse é um problema global, não é um problema só brasileiro, não é um problema que nós enfrentamos apenas aqui no estado de Minas Gerais, né? Falo do meu companheiro mineiro ali também, a Universidade Federal de Uberlândia, que está aqui representada pela equipe da Clínica de Enfrentamento ao Trabalho Escravo, tem identificado e tem atuado na libertação de pessoas dessa situação terrível, né, que
infelizmente, nós enfrentamos até os dias atuais. Então, entendemos que é fundamental, na concepção do trabalho decente, nessa recomendação específica, mencionar a necessidade de combate à escravização das pessoas e ao tráfico humano. Então, é a nossa recomendação. Se a minha memória não me falha, só tinha mais uma pessoa inscrita originalmente, que era lá atrás, né? Sim, então, lá atrás. Posso até lá. Obrigada. Não, por favor. Olá, bom dia a todos e todas. Eu sou a Juliana Mildenberg, sou coordenadora-geral do Sindicato dos Servidores Públicos de Curitiba. Falando sobre trabalho decente, sei que enquanto servidora pública, nós falamos de um local muito melhor do que aqueles que estão, de fato, em outros lugares que não têm os mesmos acessos e os mesmos direitos que nós. Inclusive a redução de carga horária. Enquanto serviço público, nós trabalhamos 5 dias por semana e temos os 2 dias de descanso muito tranquilamente. Isso já é posto na maior parte das prefeituras que nós temos no Brasil. Porém, falando em serviço público, nós não podemos deixar de falar, quando se trata do trabalho decente, da regulamentação da Convenção 151 da OIT. Nós sabemos que há um grupo ministerial, interministerial, GT, trabalhando sobre a convenção, porém a gente precisa de celeridade nela. Ela é uma convenção de 1978 e o Brasil ainda não ratificou, ou seja, nós enquanto servidores públicos não temos direito ao acordo coletivo. Eu estou em uma cidade, estou em um sindicato que nós temos, por conta de toda a luta histórica que nós temos dentro da prefeitura, nós conseguimos a negociação coletiva e nós estamos em total diálogo e debate com a prefeitura sobre o direito dos trabalhadores. Mas não há uma convenção, não há algo que regule. Por exemplo, os bancários têm a sua convenção garantida. Vários trabalhadores têm a sua convenção garantida, porém o serviço público hoje ainda não tem. Então também é um tema que precisa ser, ao meu entendimento, colocado para que a gente possa também levar esse debate ao presidente Lula, para que a gente possa levar esse debate adiante e traga essa regulamentação o mais rápido possível para o serviço público de maneira geral. Eu falo dos municipais, sei que aqui tem servidores estaduais, tem servidores federais, mas é no todo desse serviço. Tá bom? Obrigada. Oi, bom dia. Meu nome é Vivian. Eu sou de Uberaba, Minas Gerais. Eu venho representando uma cooperativa de materiais recicláveis e a gente engloba muito nessa questão de um trabalho decente, que infelizmente a gente não tem esse reconhecimento. A gente pede para que tenha políticas públicas sobre a reciclagem, que sejamos reconhecidos como agentes ambientais, que essa questão, como a moça falou, a privatização nos atrapalha muito, porque o meio ambiente, a reciclagem, não tinha que ser só gerada em torno de bens financeiros, não teria que ser só por dinheiro, teria que ser pelo um todo que é o nosso futuro, é o nosso planeta que está em jogo, não é só questão de valores, né? Na cooperativa nós estamos sendo muito taxados, questão de impostos, que um dos companheiros aqui também falou, tem que ter imposto para todos, é certo ter o imposto, só que as cooperativas que não têm o reconhecimento igual a gente, que não tem contrato com prefeitura, não é reconhecido perante a população, a gente tem uma dificuldade muito grande para fazer nosso trabalho lá na nossa cidade e ainda é taxado por um imposto mais alto que muitas empresas que não pagam imposto, que deveriam pagar, a gente paga basicamente para a gente e por elas. Então eu peço para que tiver uma forma de estar colocando essa questão das cooperativas para ter um trabalho decente, porque é um trabalho decente. A gente trabalha, a gente é um agente comunitário que trabalha para todos e em geral. Eu acho que foi dita a mensagem. Obrigada. Obrigada, pessoal. Quem não foi contemplado pela inscrição da fala? Temos 1, 2, 3, 4... Infelizmente, se fosse 1, 2 pessoas, o tempo... Calma aí, um minutinho. Sim, não, claro, acabou, era o que eu ia dizer, Sim, deixa eu terminar de falar. Infelizmente, a gente tinha um número muito restrito de falas, 16 colocações só, e a gente esgotou esse número. Se tivesse mais uma pessoa, talvez, mas tem bastante. Então vamos encerrar logo agora.
realmente não pode ultrapassar o tempo das 1 hora. Mas muito obrigada pelas contribuições. Sinto muito por todos que não puderam ter a fala contemplada. O tempo é curto, atrasou, a organização não está lá das melhores. A gente pede mil desculpas por isso. Agora a gente precisa definir os porta-vozes para a equipe de sistematização à tarde. A princípio nós tínhamos sugerido que se tivesse mais de 3 inscrições, a gente fizesse um sorteio. Mas não achamos uma boa ideia, que é sobre consenso. Então a gente tem uma outra sugestão. As pessoas que gostariam de ficar como porta-voz, que tal a gente ficar juntos aqui, liberar o resto do pessoal e decidir entre si. Vocês acham essa uma boa ideia? Melhor do que uma votação? Não? Não. Então... a gente precisa saber quem são os porta-vozes. Sim. Sim. Então tá bom, mas vai ter que ser um processo muito sucinto, porque a gente também tem um outro fator. A gente precisa apresentar para vocês, a equipe da relatoria ficou escrevendo tudo que vocês falaram enquanto isso, e elas têm uma breve sistematização de tudo que foi falado aqui. Ela precisa ler e a gente vai aclamar. Isso é muito importante que a gente faça também. Então, a gente define os relatores depois da aclamação. O pessoal pode apresentar aqui? Acho que eles estão botando, gente. 2 segundos. Não foi ainda. Vocês conseguem botar? Tá, eu vou só explicar então o que a gente fez. Todas as falas foram anotadas, a gente está no relatório com todos os detalhes. Não tá ouvindo? Mais alto? Tá. Vai tudo entrar no relatório com todos os detalhes que foram falados aqui. Mas esse parágrafo a gente não consegue colocar todos os detalhes, então os detalhes vão no anexo. O parágrafo é realmente uma síntese, a gente está tentando pegar as ideias principais do que foi tratado. Então, assim, vários temas surgiram aqui recorrentemente. E também o que a gente colocar é o consenso. Tem algumas questões que são um pouco mais polêmicas e isso não dá para ficar no relatório final. Vai ficar no anexo, vai ser mencionado o que foi citado. O que a gente vai apresentar aqui é a síntese do consenso. Então, por exemplo, o combate ao trabalho escravo foi uma coisa que surgiu aqui recorrente, deu para entender pela discussão que é um consenso. Então, a gente está colocando. A gente fez uma série de edições, a gente vai tentar mostrar, se funcionar ali em vermelho, onde fez a edição, para ter essa aclamação. Mas, repetindo, todas as falas foram ouvidas, foram anotadas e vão entrar no anexo. Aqui é essa parte mais sintética, que depois os porta-vozes vão discutir. Não necessariamente todas as sugestões que a gente fez vão entrar na versão final. Os 3 porta-vozes vão para a próxima sessão, discutir essas sugestões e ver o que incorpora. Tá certo? Fechou. Eu acho que a gente não está conseguindo fazer... uma pausinha. Vamos ver se a gente consegue mostrar. De qualquer jeito eu posso ler aqui o que a gente fez. Deixa eu abrir. Será que abre? Vou começar a ler aqui, tá bom? Vou tentar ressaltar o que dá de edição. Enfim, é o texto original já com as edições. Reafirmamos a centralidade do trabalho decente, conforme os padrões da OIT, como elemento essencial na superação da pobreza e das desigualdades. É crucial combater integralmente o trabalho infantil, o escravo e o tráfico humano, as várias formas de precarização por meio da defesa da formalização do mercado de trabalho e de economias inclusivas e contra-hegemônicas, com valorização e garantia de financiamento da economia solidária e criativa, cooperativas e no reconhecimento de valorização da economia de cuidados, que movimenta muitos milhões de pessoas, particularmente as mulheres. É essencial assegurar que todos, especialmente os jovens, a população negra, mulheres, migrantes, idosos, pessoas com deficiências e os mais vulnerabilizados tenham acesso à qualificação, à terra, aos empregos dignos e ampliação da participação e da proteção sindical e social, em particular o direito à negociação coletiva, à seguridade social,
frente à transformação tecnológica e digital. Assim, conseguiremos avançar rumo a uma sociedade mais junta e inclusiva. Temos uma aclamação? Isso não é uma síntese de tudo que foi discutido aqui. A gente está só tentando resumir e pegar as principais ideias. Tudo foi anotado no relatório e vai ser sistematizado. Todos os detalhes estão no anexo. A gente está aqui numa proposta muito ousada. Isso, um de cada vez, por favor. A gente está aqui numa proposta muito ousada de ouvir 100 pessoas para sistematizar um parágrafo. Isso não vai dar certo. Eu sei que todo mundo gostaria de falar, tem contribuições, mas a gente não tem tempo para isso. A gente precisa, inclusive, liberar o espaço aqui para as próximas atividades. Tudo bem, aqui pode ter erros, é só uma tentativa de... Sim. Não, tudo bem, isso não é uma versão final. Isso não vai ser uma versão final, gente. Isso é só uma sugestão de acréscimos para uma aclamação. Aqui tem... Acho que não tem nada tão absurdo que eu não possa dar para ser debatido hoje à tarde. Porque hoje à tarde a gente vai debater, com base em todas as contribuições, uma versão final. Isso não é a versão final. Isso é uma sugestão para aclamação. Muita gente vai falar. Eu não quero levantar uma... Estão me ouvindo? Pode. Eu não quero aqui levantar polêmica, mas como que você vai aclamar algo que tem tanta discordância? Inclusive da nossa narrativa, acho que não contemplou algumas falas aqui. Só isso, então não se aclama não, vamos discutir mais tarde. Na utopia, discutir. Na utopia. Então tá bom. A gente vai precisar indicar os porta-vozes para fazer a discussão. Não, sim, o papel dos porta-vozes é discussão. Oi? Não estou zangada não, estou só explicando. É porque o papel dos porta-vozes é justamente pegar todas essas sugestões que tiveram aqui e fazer a sugestão final. São os 3 porta-vozes que vão poder chegar na versão final do texto, que vai ser incorporado no negócio do G20, no relatório final do G20. Então, você pode ser candidata, a gente pode fazer as indicações. Gente, eu sou muito simpática, muito sorridente, mas eu preciso ser dura porque a gente precisa acabar isso aqui. A gente precisa definir os relatórios e a gente precisa seguir com a programação, tá bom? Muito obrigada pela compreensão de todos. Foi ótimo, a gente pôde ouvir o máximo de sugestões que a gente conseguiu, mas o tempo chama, o dever chama. Isso. Vamos agora definir os porta-vozes. Quem originalmente quis ser porta-voz? Por favor, levanta a mão. 1, 2, 3, 4. Você também queria ser porta-voz, né? Então, por favor, venham aqui então. Vamos definir os porta-vozes. Gente, 30 segundos para se apresentar, por favor. Quem quer ser porta-voz tem 30 segundos para se apresentar, por favor. Não mais, não menos, eu vou cronometrar no meu relógio. Só seria assim. Sim, quem quer ser porta-voz aqui? Vão ser 3. Eu já tenho uma. Já retirou? Então, uma só pessoa não vai ser porta-voz aqui, então 30 segundos para cada um se apresentar, tá bom? Meu nome é Arthur, eu sou professor sindicalista e venho aqui te representando sindicatos e o sindicato dos professores. Bom dia, eu sou José Belisário, represento a Rede de Imigração Unida no Brasil. Como foi na minha fala, eu represento aqui também direitos dos migrantes, pessoas também com vulnerabilidade, pessoas marginalizadas. O nosso trabalho também é o trabalho periférico,
trabalho das minorias. Meu nome é Celestina Rodrigues, sou uma mulher negra, trabalho com a economia solidária, sou uma educadora popular. Na virtude da transversalidade das políticas públicas, essa coisa a gente precisa fazer essa defesa presencialmente, de modo a contemplar a muito mais segmentos, não só o meu segmento, como vários outros que cruzam por isso. Obrigada. Então, Jorge, eu trabalhador rural, represento a organização por nome de ADERE, hoje responsável por mais de 50% das denúncias do trabalho escravo no café do Brasil. E estamos aqui para pautar os trabalhadores do campo, que estão um pouco excluídos nesse debate. Mais uma. Meu nome é Rodrigo Vitorino, sou professor de Direitos Humanos da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia, líder pesquisador do Laboratório de Direitos Humanos, que tem colaborado com a Clínica de Enfrentamento ao Trabalho Escravo da nossa universidade. Tivemos um painel aqui sobre... Teremos amanhã, né, a participação em um painel sobre o problema da uberização também, né, e quero me colocar à disposição aqui para contribuir. Obrigada, gente. Por uma questão logo no início que a gente pôs, que é importante pra gente a questão da paridade de gênero, eu tenho uma sugestão logo de antemão, que é não te incluir na votação, já te aprovar diretamente. O que vocês acham? Justo, né? Agora, nós temos 4 rapazes muito bem qualificados para representar o grupo à parte da tarde e a gente precisa votar. Vamos levantar a mão e tentar ir pelo bom senso nesse sentido. Começando por aqui, quem gostaria de votar Tem uma boa margem. Ok. Agora, colega aqui, José. Ok. No colega da CUT. Desculpa. Ok. E no colega de Uberlândia. Então, eu acho que o primeiro, com certeza. Agora temos eles três, que eu achei que foi levemente equilibrado, se eu não me engano. Então, vamos passar de novo agora. Agora é o voto para Timineco. O José. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O voto do Arthur. E o voto do... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então vamos... Então vamos ficar... Eu votei 16, aqui eu votei 12. Então vamos... Muito obrigada, gente. Muito obrigada por colaborarem com o tempo. Vamos seguir.